Sou do Polo de Rio Bonito, meu número de matrícula é 1611 6080 075. O tema que eu escolhi para fazer minha resenha crítica é a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica. Esse artigo está publicado na revista Mestre em História e da autoria de Elizabeth Maria Borges. Mas antes de falar propriamente da minha resenha, eu quero citar duas publicações que eu achei na internet. Uma é de 2014, onde a lei tornou-se 10 anos obrigatório o ensino dessa cultura afro-brasileira nas escolas, mas normalmente as pessoas que fazem essa resenha crítica nas escolas são pessoas negras que já estão engajadas nesse embate. O título dessa reportagem é o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas depende de boa vontade. Essa boa vontade de quem? Normalmente são dos professores, né? A lei está aí, mas quem faz vigorar na sala de aula é o professor. E essa publicação dessa revista está na revistaforum.com.br. Revista não, na verdade é o site, né? E também temos outra publicação, essa recente, do mês 4 agora, de 2018, que a justiça, o tema é a justiça decide verificar o cumprimento do ensino da história afro-brasileira nas escolas. O desembargador Antônio Heloísio Barros Basto, através dos seus procuradores, tentou verificar se realmente a lei estava sendo cumprida na escola. E houve essa denúncia e ele conseguiu verificar se realmente estava, né? Ele, com seus procuradores, arquivou esse inquérito, dizendo que ele estava sendo em funcionamento. Essa denúncia, então, foi uma denúncia assim... Na verdade, de repente, só está falando de apenas da caracterização das escolas, né, do dia do índio, dia do zumbi, da escravidão, né? Mas realmente se está fazendo uma crítica em sala de aula do assunto abordado da cultura afro-brasileira e indígena, né? E eu até separei um trecho que ficou assim: nessa decisão de Duque de Caxias, do município, o promotor arquivou a denúncia e o inquérito civil público, dizendo que estava em funcionamento, mas não estava. Como ainda não está em lugar nenhum, alguns promotores disseram isso, promotores que não gostam do tema, promotores evangélicos que achavam que tudo que se fala da cultura africana é religiosa. Aí vão lá e arquivam o inquérito, dizendo que esta lei está em funcionamento. Ou por falta do conhecimento, né? Que eu falei que de repente é só pela caracterização, dizendo que está realizando essa crítica com o aluno, ou por comodidade. Então a minha resenha crítica vem dizendo que nesse artigo da autora de Elizabeth Borges, aborda da dificuldade da inserção da cultura afro-brasileira e indígena em nossa sociedade. Demonstra que, através das leis que incluem essas culturas nos currículos escolares, pode ser possível a mudança na sociedade através da educação e da conscientização da importante contribuição, tanto na cultura afro quanto na cultura indígena. A autora ressalta também que, para que tal fato aconteça, é necessária uma inovação na forma como se transmite os valores nas escolas, fugindo do ensino mecanizado e deixando de ser simplesmente uma reprodutora, assumindo uma postura crítico-social, trabalhando interdisciplinariamente, utilizando de vários recursos, com o intuito de formar as aulas criativas e prazerosas, destacando-se também o papel da escola diante do tema. Acreditamos ser muito importante a inclusão desse tema no currículo, pois através do mesmo podemos desconstruir as atitudes preconceituosas em nossa sociedade, além de formar os alunos críticos capazes de lidar com as diferenças,
sabendo se respeitar e respeitar o outro. Então, a lei, a gente consegue ter ela no artigo 26 da LDB, e também temos no CNE, que versa sobre o ensino sistemático da história e da cultura afro-brasileira na educação básica. Aí, para finalizar, eu quero deixar a seguinte vertente. Na verdade, o que o artigo busca é que a história da cultura da Europa não seja mais importante, e sim a história brasileira sendo contextualizada nas escolas, pois desde a colonização o Brasil já havia habitantes que moravam no litoral do Brasil, e por isso deve-se ensinar e estimular ao aluno. Deve-se acabar com os preconceituosos em nossa sociedade, além de formar os alunos críticos capazes de lidar com as diferenças, sabendo se respeitar e respeitar o próximo. E aí é um bom tema, né, para o TCC. Eu ainda não sei se eu vou falar sobre isso, também eu quero falar sobre a gestão. Também acho um assunto bem interessante, que é como que a gestão ela não consegue articular-se com uma comunidade local, mas eu ainda estou na dúvida. Então eu deixo a seguinte problematização. Afinal, por que as escolas brasileiras não trabalham com o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas? Então é isso que eu tenho para dizer da minha resenha. Espero que